São Paulo, dá para dizer que agora saiu da crise, Bruno Prado? Pelo menos momentaneamente, né? Porque, assim, tem muito jogo, né? Tem jogo... Quarta-feira já tem jogo de novo com o Santos, aí no fim de semana tem jogo de novo. Então, do mesmo jeito que você ganha duas e fica todo mundo mais tranquilo, se você perde duas também, já começa tudo de novo. Começam os mesmos comentários de antes. O São Paulo, ele ganhar 2 jogos e contra Flamengo e Santos, 2 adversários importantes, dá tranquilidade para trabalhar, isso é fundamental. É que pegou no início do ano, junto com o futebol, a questão política do clube, né? Então ali se desenhava um cenário muito feio, né? Porque tinha o presidente sofrendo impeachment, né? A política do clube agitadíssima, o clube meio sem rumo, e no futebol, o time como o São Paulo, como todos os outros, tendo que jogar sem pré-temporada, sem nada, então não começa bem, como ninguém começou bem. Mas se a gente olhar resultados não, desempenho ninguém está jogando tão bem assim, tem momentos. Como o São Paulo, acho que em relação a desempenho ele não está muito pior que ninguém por enquanto, porque está todo mundo tentando se ajustar ainda em início de temporada. O resultado fora da curva foi a derrota para a Portuguesa, foi essa aí. Ok, 3-0 para o Mirassol, o tamanho da placar, 3-0 sempre causa um impacto e era o primeiro jogo do ano, mas perder em Mirassol hoje em dia não é algo anormal. Ninguém ganhou do Mirassol no Campeonato Brasileiro. São Paulo no Brasileiro do ano passado perdeu para o Mirassol lá e aqui. Então, perder o jogo, normal. 3-0 foi um placar elástico, mas se olhar só, ganhou, perdeu, empatou. O jogo da Portuguesa que foi um negócio, foi diferente, era o jogo que era para ganhar no Morumbi. E aquele jogo que colocou o São Paulo num certo sufoco, que você pegar os outros, perde Mirassol, aí joga em casa com o São Bernardo, ganha. Aí depois ele pega o Corinthians e Itaquera, empate. Normal, São Paulo só ganhou do Corinthians em Itaquera uma vez, em 2024, foi a única. Então, empatar em Itaquera, normal. Aí vem essa derrota para a Portuguesa. Essa é fora da curva. Que a derrota para o Palmeiras em Barueri, normal. E o São Paulo até no primeiro tempo jogou bem contra o Palmeiras. E aí já vem o jogo com o Flamengo. Aí ganha do Flamengo, hoje ganha do Santos. Então o fora da curva foi a Portuguesa. Foi um jogo até que o São Paulo jogou com um time mais para reserva do que para titular. Naquele dia também, acho que as escolhas do Crespo também complicaram. Uma zaga muito pesada ali com Tolói e Dória, 2 veteranos que estavam sem jogar. O Tolói veio ano passado, mas machucou muito. O Dória acabou de chegar do futebol mexicano. Aí jogou o menino Negruti na frente dessa zaga. Então também ali acho que as escolhas do Crespo não foram boas. Mas é tudo muito rápido, né? A gente está começando, amanhã começa fevereiro. O São Paulo estava jogando no dia 7 de dezembro, tem time que estava jogando no dia 21 de dezembro. São Paulo estava jogando no dia 7, então é tudo muito precipitado, mas eu acho que no São Paulo a política junto com o início de Paulista que acabou deixando o bicho mais feio do que era. Para mim é muito clara a situação do São Paulo, não só esse ano, mas há muito tempo. São Paulo tem problemas financeiros, tem um time de razoável para bom, e pensando em Campeonato Brasileiro, ele é um time muito parecido com uns 10 times. E ele está num bolo em que a distância entre quem briga para não cair e briga por vaga na Libertadores, ela é muito pequena. Não tem muita diferença. Corinthians em 2024 estava na zona de rebaixamento, ganhou os últimos 9 jogos, foi para 7º. E o São Paulo está nesse bolo. E aí são detalhes que vão fazer você brigar ou embaixo ou em cima. E um dos detalhes é ter calma, ter tranquilidade. E com 2 vitórias você vai ganhando tranquilidade para seguir o seu trabalho. Outro detalhe, calendário. Quem tem o calendário mais tranquilo tem a tendência de fazer um brasileiro melhor, ou priorizar o brasileiro, né? O São Paulo algumas vezes jogou nas Copas, jogou tudo nas Copas e ficou apertado no brasileiro. E nem sempre Libertadores. Teve ano que o São Paulo priorizou Copa do Brasil e Sul-Americana, e deixou o brasileiro de lado, e aí se enrolou. Então, o São Paulo, acho que ele, em campo, ele não está muito diferente do que ele foi nos últimos anos. É um time que joga um brasileiro ali, que ele pode brigar por vaga em Libertadores, não vai brigar por título, e numa das Copas pode conseguir alguma coisa. E no Paulista, eu acredito que vai classificar, né? Agora a situação é tudo muito colado, são só 8 rodadas. O São Paulo, se ele ganhar do Primavera em casa e da Ponte Preta fora, a Ponte Preta praticamente rebaixada, e são resultados bem normais, São Paulo com 13 pontos vai classificar.
Então, ir no mata-mata de Paulista, ele pode conseguir alguma coisa. Eu não vejo assim o São Paulo, depois de dar turbulência, agora já caiu o presidente, já tem um outro presidente que era o vice. Isso vai amenizar um pouquinho o noticiário do São Paulo, mas dentro de campo não é tão diferente do São Paulo 2025, nem do São Paulo 2024. A maior preocupação do torcedor era com a questão do rebaixamento, que agora passa a ser assim, mais observado de forma mais otimista, né? Na questão de não ser rebaixado. Então, nesse momento, São Paulo, já como o Bruno falou, sonha com essa classificação, chegando com esses 2 jogos, né? Contra o Primavera no Morumbi, contra a Ponte fora, mas essa Ponte já rebaixada, dá pra dizer, já no Campeonato Paulista, apenas 1 ponto até aqui, lanterninha da competição. Mauro Betting, vamos falar do Santos já, falando ainda do São Paulo, o Crespo que dá para dizer que encontrou o time ideal do São Paulo, com 3 zagueiros, 3 homens ali de meio campo, mas que conseguem e sabem jogar e sair jogando bem, né? No caso de hoje, né? Bobadilha, o Marcos Antônio e o Danielzinho, a zaga com os 3, o Alan Franco, o Arboleda e o Sabino. Havia essa cobrança para que essa formação com 3 zagueiros fosse mais vezes utilizada, e agora, nos últimos jogos, tem sido assim. É o São Paulo que agora sonha com classificação, Mauro Betting. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Gui, torcedor da Jovem Pan. Ótima vitória do São Paulo por 2-0 contra o Santos, como foi ótima, clara virada sobre o Flamengo na última quarta-feira no Morumbi, na estreia do Paulistão, do Brasileirão. E hoje, pelo Paulistão, a vitória justa, sobretudo por aquilo que a gente viu a partir da parada técnica, antes mesmo da justíssima e tola expulsão do Gabriel Menino. Se o Santos começou melhor nos primeiros 10 minutos, o São Paulo deu uma equilibrada, mas o jogo não era tão bom até essa parada hidráulica. Na sequência, o São Paulo teve 2 ótimas oportunidades perdidas, até o desatiro do Gabriel Menino no finalzinho do primeiro tempo. São Paulo já mudou para melhor, o Santos também teve que mudar, fez 2 alterações que eu entendo compreensíveis do Vojvoda, colocar Zé, Rafael e depois o Rony, mas mal deu tempo para isso, porque o São Paulo também voltou melhor. Sacou o desnecessário terceiro zagueiro para marcar um só atacante, e Gabriel não estava bem, e depois quem entrou também não foi legal, e Lucas Moura armou toda a jogada, que Gabriel Brazão evitou o gol do São Paulo por 2 vezes, até o tiro do Tapa e a bola ricochetear em muita gente na zaga santista e matar o goleiro do Peixe. E aí na sequência saiu o segundo gol, uma bela enfiada, mais uma do Marcos Antônio pro artilheiro Luciano, provar sua excelência, sobretudo na conclusão, e depois o jogo ficou a característica do São Paulo. O Santos teve uma ótima chance que o Rafael sonegou, mas o São Paulo também teve boas chegadas, oportunidades, pisadas na área do Bobadilha e também do Marcos Antônio, e o 2-0 foi justo, inclusive pela distância no placar, que é a distância atual desse momento pavoroso do Santos, para um momento que, como destacava o Giovanni Chacon aqui na Jovem Pan, também não era boa até quarta-feira. Imaginava o Flamengo favorito contra o São Paulo no Morumbi, mas pelo resultado e pela maneira como construiu esse placar o São Paulo na estreia do Brasileirão, ele já era favorito hoje contra o Santos. Mas não esperava tantas facilidades, muito pela expulsão do Gabriel Menino, insisto, mas antes também o São Paulo já estava melhor. Daí a dizer que o São Paulo embalou, engrenou, é uma outra história. Daí a imaginar que o São Paulo já não luta mais contra o rebaixamento é fato. Daí a imaginar que é possível sim chegar à próxima fase, mais fato ainda para o São Paulo. Porque no caso do Santos, a gente vai conversar muito agora, Guilherme, e a preocupação é visível. Exatamente, vamos falar bastante desse Santos que vive uma situação complicada nos últimos jogos, e daqui a pouquinho vamos falar do Santos. Mas antes, Bruno, para falar do Marcos Antônio, que foi destaque hoje, né? Uma assistência, uma grande chance criada, 4 passes decisivos, acertou 70 de 74 passes, ou seja, 95% de aproveitamento, ganhou 5 de 8 duelos e ainda mais 4 ações defensivas do Marcos Antônio. É um jogador que tem sido muito importante nesse São Paulo, né, Bruno? Mais uma vez hoje participou ativamente de um dos gols, dando assistência, foi sondado recentemente pelo Flamengo. O São Paulo pediu, segundo informações, 30 milhões de euros, ou 25 milhões de euros, e aí até houve uma discussão, né, se o Marcos Antônio vale ou não tudo isso. O fato é que ele tem sido muito importante, e aí cada vez mais, com essas atuações, com esses jogos, o São Paulo, imagino eu, vai dificultar uma saída, porque tem a questão financeira que é importante, mas ao mesmo tempo tem um jogador que tem rendido em campo. Como é que concilia tudo isso, hein, Bruno Prado?
Bom, a questão do Marcos Antônio, né? É um ótimo jogador. Marcos Antônio, ele se acertou muito bem no time do São Paulo, principalmente no ano passado. Ele chega em 2024. Quando ele chega, tinha o Alisson, tinha o Pablo Maia. O Pablo Maia machuca, né, no início do Brasileiro de 24. O Alisson também tem uma lesão na tíbia. Aí ainda estavam na frente dele o Luiz Gustavo, o Bobadilha, mas ele foi ganhando espaço. Em 25 tornou-se um jogador importante para o São Paulo, e em 26 ele é um dos melhores jogadores. Aí depende, né, da parte, se essa negociação vai seguir, o quanto o Flamengo vai oferecer. Ele é um ótimo jogador, mas não acredito que o Flamengo vai oferecer 25 milhões de euros. Aí acho que é muito, né? Aí acho que é muita coisa. Mas pode ter alguma negociação. São Paulo tem problemas financeiros e isso deixa o time um pouco mais vulnerável, né, nessa questão de negociações, de vendas, de contratações. E o Marcos Antônio hoje ele funciona muito bem num sistema que o Crespo já tem utilizado desde o ano passado, com 3 zagueiros, né? Ele tentou esse ano em alguns jogos jogar com linha de 4 na defesa, mas não funcionou. Ele voltou para 3 zagueiros já no jogo contra o Flamengo, ganhou do Flamengo, ganhou do Santos. Ele vai dar sequência aos 3 zagueiros. E o meio-campo com 3 jogadores, mas nenhum meia assim mais clássico, mais característico, que na teoria seria o Oscar no ano passado. Só que o Oscar teve muitos problemas. O Oscar jogou muito pouco ano passado e agora está negociando a sua rescisão e provavelmente o fim da sua carreira. Então o São Paulo ele teve que utilizar muitas vezes um meio-campo com 3, teoricamente, volantes ou volantes meias, né? E o Marcos Antônio aí ganhou espaço. O Bobadilha ganhou espaço também nesse sistema com Crespo. Algumas vezes jogou o Alisson com os 3, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. Algumas vezes Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. E esse ano chegou o Danielzinho, né, que se encaixou muito bem com esses jogadores. O Danielzinho até trabalhando um pouquinho mais atrás. Então, o São Paulo, eu até falei antes do jogo, para mim ele é um time técnico. A característica do São Paulo é um time técnico, um time que gosta de ficar com a bola, de tocar a bola. Às vezes falta um pouco de força física. Acho que o São Paulo, tecnicamente, principalmente no seu meio-campo, tem jogadores muito bons. Às vezes falta força, velocidade para chegar no ataque, para ter um ataque também mais de força. Então o São Paulo é um time que troca passes. O Luciano também é um jogador que vem de lá da frente para associar com esses jogadores de meio. Se pensar no mercado, e o São Paulo hoje não tem dinheiro para muita coisa, o que seria interessante que o São Paulo não tem era um cara aí do meio para frente com mais força física, com mais chegada à frente. Isso muitas vezes falta, né? O São Paulo, por ter jogadores técnicos, roda a bola e às vezes não consegue agredir muito o adversário. Mauro Betting, com esses números, dá para dizer que é obrigação do São Paulo manter o Marcos Antônio no elenco. Só para completar também esses números, aqui, né, um dado curioso é que das 7 assistências do Marcos Antônio pelo São Paulo, 5 foram para gols do Luciano, ou seja, essa dupla aí, né, Marcos Antônio e Luciano, tem rendido, né, 7 assistências do Marcos Antônio, 5 para gols do Luciano. Agora passou a ser obrigação do São Paulo manter o Marcos Antônio no elenco, Mauro Betti? A obrigação é muito forte, né, Gui? Mas o ideal seria que sim, né? Ele chegou e quando chegou, o São Paulo disputou com o Flamengo, né? Com outras equipes, a chegada dele, de bom papel na Europa e ainda melhor no São Paulo. Para mim foi o melhor tricolor em 2025, um ano triste, o que não tira o mérito dele, até porque pela dificuldade, quem havia acabado de chegar ao Morumbi, e começa muito bem a temporada. Aliás, ele e o Danielzinho, e pode eventualmente ser o Bobadilha, pode ser uma função eventualmente mais defensiva com o Pablo Maia, que eu gosto muito, pode fazer um meio campo muito bom, porque o São Paulo não tem esse meia, e eu acho que as duas atuações, ou pelo menos os resultados contra Flamengo e Santos, fazem com que o esquema com 3 zagueiros se solidifique, os alas saindo, e aquilo que o Bruno falava antes mesmo de a bola rolar hoje no Morumbi, né? A série com velocidade, quando acontece, é pelos lados, não vai ser por dentro com a dupla de hoje, com outras opções de dupla, não é a característica nem do Calera, nem do Luciano, já foi do Lucas Moura, o Ferreirinha em parte, mas o São Paulo pode sair pelos lados e pode construir por dentro e também destruir muito bem, porque são jogadores que também fazem isso muito bem, como o Danielzinho, como o Marcos Antônio, mas que sabem pisar na área, sabem chegar, sabem bater. Danielzinho segue muito bem, o Marcos Antônio também. Então acho que não tem muito segredo para o momento atual do São Paulo. Claro que não é para jogar todo mundo a toda hora, ainda mais com uma pré-temporada exígua na condição física e porque ninguém mais pode jogar todo mundo com o mesmo time. Não tem mais como você pode ter um time mais decisivo para os grandes jogos, para os grandes clássicos como o de hoje no Morumbi, mas você não pode ter uma escalação só. E eu só queria reiterar que na primeira rodada do São Paulo no Morumbi, a segunda rodada do Paulistão, com muita chuva, o jogo acho que era 7h30 da noite, era mais cedo no Morumbi, eu até estava preparado para aquela transmissão com o dado de qual havia sido a pior
torcida, o pior público tricolor nos últimos anos no Morumbi, e remetemos a 2019, no jogo do Brasileiro contra o Ceará. Aí, claro, teve as restrições de pandemia, a reabertura e tal. Mas hoje, com quase 50 mil para esse clássico, a gente que vê, bastou uma grande vitória, que como de fato foi contra o Flamengo, para o torcedor, se não abraçar o time, pelo menos ir lá apoiar e cacifar tudo que foi feito, evidentemente, na última gestão, mas na atual do Harry Macis, pelo menos o São Paulo voltou, e isso ninguém pode reclamar do que tem feito nos últimos anos a torcida do São Paulo, Guilherme. É verdade. Vamos agora falar também do Santos, porque vive uma situação complicadíssima, né? Não vence há 6 jogos. A última vitória foi na estreia do Paulista contra o Novo Horizontino, 2-1 no dia 10 de janeiro. Depois disso, derrota para o Palmeiras, 1-0, empate com o Guarani, 1-1, empate com o Corinthians, 1-1, empate com o Bragantino, 0-0, derrota para a Chapecoense, 4-2, e agora derrota para o São Paulo, 2-0. 6 jogos sem vencer do Santos, Bruno Prado, e também com essa ameaça de rebaixamento. Nesse momento, o Santos tem 6 pontos, 12º colocado, mas na rodada ainda jogam Noroeste, Velo Clube e Botafogo. Um fato, digamos, que pode ser de otimismo para o torcedor do Santos é que Velo Clube e Noroeste se enfrentam, né? Então, pode ser que não dá pra, acho que o melhor resultado aí seria um empate, né? E aí ninguém passa o Santos. Agora, se tiver um vencedor, aí sim esse passa, porque o Noroeste e o Velo Clube com 4 pontos cada um, Botafogo com 5. Botafogo joga contra o Palmeiras, um jogo também teoricamente difícil, dependendo de qual time o Palmeiras vai levar a campo, mas pelo que eu ouvi de informação, time misto do Palmeiras, porque já está classificado. Então, quer dizer, é uma tabela, uma tabela difícil para o Santos na questão aí de pontuação. E de jogos, o Santos ainda pega, né? Vamos confirmar aqui, na sequência, o Noroeste e lá em Bauru, no interior, depois o Velo Clube em casa, isso aí na Vila Belmiro. Então são os 2 jogos. O Noroeste fora, lutando contra o rebaixamento, e o Velo Clube que também está lutando contra o rebaixamento na Vila. Bruno Prado, e esse Santos, hein? O Santos, é sempre bom lembrar o retrospecto, né? O que o time fez nos últimos anos, né? O Santos em 2023 foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Em 2024 jogou a Série B, foi campeão, mas não foi aquele campeão que passou com sobras pela Série B. Ele ficou poucos pontos à frente do 5º colocado, não falo nem do vice-campeão que foi o Mirassol. O 5º que foi o Novo Horizontino, o Santos ficou poucos, acho que 4 pontos só na frente do Novo Horizontino. Não foi uma diferença enorme. E em 2025 ele brigou para não cair até a última rodada de novo. Então a realidade do Santos hoje, e nas últimas 3 temporadas pelo menos, isso já aconteceu, num Campeonato Brasileiro, pensar mais na parte de baixo da tabela. E alguns anos no Paulista, o Santos também não foi bem. O Santos em 21, 22 e 23, ele não foi pro mata-mata do Paulista. Ele volta em 24 e chega até a final contra o Palmeiras, e ano passado ele também jogou até a semifinal. Mas 21, 22 e 23 ele não chega nas quartas de final. Então o Santos já há um bom tempo ele não vem bem. Nessa temporada, isso já começou na temporada passada, ele aposta em alguns jogadores de boa qualidade, mas que já não estão no seu auge, que foram muito vencedores nos últimos anos aí, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, clubes que ganharam os principais títulos, a maioria dos grandes títulos aqui da América do Sul nos últimos anos. Esse Palmeiras, campeões no Palmeiras nos últimos anos, estão lá no Santos. Mike, Zé Rafael, Gabriel Menino, agora chegou o Rony, do Flamengo, o Arão, o Gabigol. Então o Santos aposta nesses jogadores que não tem mais espaço nesses times, que seguem sendo dominantes, que brigaram pelos 2 principais títulos no ano passado. Então o Santos aposta, são jogadores de qualidade, não estão no auge, então eu consigo trazer, e aí eu vou apostar que eles consigam alguma coisa. E o Neymar, né? O Neymar, que o Santos também tem que saber que ele vai jogar mais ou menos 30 jogos no ano, porque essa tem sido a média dele nos últimos anos, e agora ele vai fazer 34 anos, ele operou o joelho, teve a lesão mais grave da carreira dele. Ano passado ele jogou também algo próximo de 30 jogos. Esse ano não vai ser muito diferente. Então tem que saber usar o Neymar nos principais momentos. Ano passado, na reta final, o Neymar ajudou muito o Santos. O aproveitamento do Santos com o Neymar é muito melhor do que sem Neymar. É óbvio que o Neymar não está no auge, mas aí eu falei de bons jogadores que já não estão no auge. O Santos ainda aposta que em algum momento o Gabigol vai ajudar, o Zé Rafael vai ajudar, o Mike, o Arão. E aí, no caso do Neymar, a gente fala de um gênio que já não está no seu auge, um cara que já está no fim de carreira,
talvez seja até o último ano da carreira dele, eu não ficaria surpreso se fosse, e com lesões graves nos últimos anos. Então o Santos, ele depende muito do brilho de alguns jogadores em alguns momentos, mas pensando numa temporada longa, principalmente no Campeonato Brasileiro, eu imagino que, de novo, a primeira preocupação do Santos é com a parte de baixo da tabela. E, Bruno Prado, só lembrando também, né, que você citou com relação ao Santos no Paulistão de 24, o Santos naquele Paulistão só se classificou para a fase mata-mata por conta daqueles grupos que a gente tinha no Campeonato Paulista. O Santos pegou naquele ano a Portuguesa, segunda colocada no seu grupo, ficou com 10 pontos, o Santos líder com 25 e as outras duas equipes foram rebaixadas. O Santos André, terceiro colocado com 8 pontos e o Ituano com 6 pontos. Então, naquele ano também o Santos teve ainda um incentivo, digamos assim, de um regulamento que ainda favorecia e era mais fácil de classificar. E teve ano que o Santos não classificou e chegou na penúltima, última rodada com risco de cair. E aí ele acabou não caindo. Eu lembro que teve um confronto direto com o São Bento, time de Nilson César e Fausto Favara, acho que foi em 22 ou 23, que teve uma última rodada, acho que foi 22, Santos e São Bento na Vila. Santos jogava pelo empate, se o São Bento vencesse, o Santos cairia. Aí acabou caindo o São Bento. O Santos ganhou o jogo, não classificou, e derrubou o São Bento. Mas se perdesse o jogo, cairia o Santos. Olha aí, grande lembrança do Bruno Prado para dizer, né, tudo isso, que não é de hoje essa fase do Santos, né? Até quando o Santos foi rebaixado, se falou isso, né, que o Santos já estava ensaiando esse rebaixamento há muito tempo e aconteceu em 23, né? Aí joga a Série B em 24 e volta em 25. E em 25 lutou novamente, em alguns momentos contra o rebaixamento, se salva nas rodadas finais. Mauro Betting, esse Santos com o Juan Pablo Vojvoda, que como o Napoli se citou depois do jogo, essa próxima semana agora que entra, será decisiva, pelas informações dos setoristas do Santos, do Guilherme Nápoles, essa semana será decisiva para a definição se o Vojvoda segue ou não no cargo, né? Pois é, essa semana e já hoje à noite, né? Já tem telefone, apesar da expulsão justa, insisto, o Gabriel Menino, é mais um mau resultado, a situação delicada já era e vai continuar sendo, mesmo que o Santos passe de fase, evidentemente não vai cair no Paulistão, acredito eu, mas continua numa situação um pouco mais delicada do brasileiro, e quando eu falo continuaria numa posição mais delicada, porque eu acho que o Santos perdeu um jogo, e com todo respeito, sobretudo carinho a Chapecó e a Chapecoense joga um campeonato para não cair. Não acho que é o caso do Santos, mas não é ideal, evidentemente, você já perder um jogo como esse. Então a pressão já era natural antes da estreia no Brasileiro, ficou pior com a derrota, e no Sansão também, ainda que seja fora de casa, no Morumbi, é evidente que a pressão vai ser muito grande. Entendo que o Vojvoda até agora decepciona, mas eu não vejo, por enquanto, eu aqui à distância, e boto a distância nisso, e também sem um comprometimento, digamos, coronário ou emocional por não torcer pelo Santos, mas longe de torcer contra, é diferente a situação. Eu sei que a situação não é boa, mas não vejo no momento um treinador assim disponível no mercado para o substituir. Vamos aguardar, vai ser difícil. Realmente, sempre quando tem essa troca de técnico, a pergunta é essa, né? Dá para vir um melhor? O problema é, de fato, o técnico, o treinador. Nessa situação do Santos, o elenco, ele é realmente assim, e não é dos melhores, pela situação do clube, pelo lado financeiro e tudo mais. Agora, até em relação ao Neymar, Bruno, há uma expectativa de que ele volte no meio de semana, no Campeonato Brasileiro, no jogo contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Santos e São Paulo, na quarta-feira. E aí, também, como você citou, não sei se você falou isso no ar ou fora, mas você falou que não dá para o Neymar jogar todas, não vai conseguir pela questão física e tudo mais. Agora, se o Santos estiver brigando contra o rebaixamento, será que terá essa força-tarefa com o Neymar nesses dois jogos ou só no jogo contra o Velo Clube na Vila? Como é que você imagina isso? Acho que tem que ter muito cuidado com ele. E aí ele tem que frear se começar esse negócio. Que ele tem peso para isso, né? Para segurar. Que no ano passado, quando ele chegou, ele estava sem jogar, ele teve a lesão grave lá, jogando pela seleção, né? Mas ele era jogador do Al Hilal. E quando ele chega, ele começa a crescer de um jogo para o outro, aí tem uma empolgação, ele joga 7 jogos seguidos, e aí ele tem uma lesão muscular, que inclusive o tira da seleção. Ele tinha sido convocado pelo Dorival para os jogos com a Colômbia e a Argentina, no que acabou sendo a última convocação do Dorival Júnior. Então tem que ter cuidado e entender que hoje
ele não pode jogar toda hora. Se ele jogar toda hora, ele vai machucar. E se ele machucar, é pior, que você fica mais tempo sem o Neymar. Então você tem que usar o Neymar nos jogos mais importantes, de preferência aqui. O Neymar não fica confortável no gramado sintético e acho que isso deve ser respeitado. Tem que entender que as pessoas falam, ele ganha muito, ele é o cara mais importante, tem que jogar todas. Não adianta botar o cara para jogar todas se o risco dele machucar é grande, aí você perde o jogador. O que de pior pode acontecer com ele é ter lesão muscular. Aí para 20 dias, aí volta de novo, recuperação, recuperar o ritmo de jogo. Então você tem que ter cuidado, tem que evitar ao máximo o risco de lesão. E ano passado, quando empolgou, jogou 7 seguidas, ele sentiu. E eu acho que isso foi um alerta já para ele e para o próprio Santos, para não fazer a mesma coisa. Se ele voltar quarta-feira contra o São Paulo, na Vila, beleza. Fim de semana é um jogo em Bauru, já uma viagem longa. Descansa, depois volta, joga em casa de novo. Depois é brasileiro na grama sintética, né, com o Atlético Paranaense. Então não joga. Mas joga com o Velo Clube na Vila, o último jogo. Então tem que ter muito cuidado, que é melhor você tirar o Neymar de alguns jogos do que você colocar toda hora. Ele sofreu uma lesão muscular e perdeu o Neymar aí por um mês por causa de uma lesão muscular.